Boa noite, então, mais uma vez. E o tema que ficou nos proposto para hoje é sobre a repreensão. É permitido repreender os outros? A gente fica a se questionar, né? Parece um tema até, assim, estranho, talvez. Esse é um título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E já no final do capítulo, quando Kardec está trazendo ali as instruções dos espíritos, e ele tem uma característica um pouco diferente do que a maioria das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo traz. Ele se assemelha talvez um pouquinho mais ao Livro dos Espíritos, porque nesse trecho Kardec escolhe colocar perguntas e respostas. Kardec coloca 3 questionamentos e traz breves respostas do Espírito São Luís a essas perguntas, efetivamente sobre essa questão da repreensão, né? Se a gente pode repreender os outros, os nossos semelhantes, aqueles que caminham conosco. E a primeira dúvida, ela é muito genuína. Nós que estamos aqui na Terra, em jornada, em caminhada, estamos todos aqui também aprendendo, caminhando, nos desenvolvendo. E se nós não somos perfeitos, teríamos então a possibilidade de repreender aos nossos semelhantes? A gente poderia fazer isso sem sermos equivocados no caminho? Porque, afinal de contas, a gente não é perfeito, né? Como é que a gente vai apontar o erro de alguém se a gente mesmo não é perfeito? E aí São Luís vai nos dando alguns direcionamentos muito interessantes para a gente pensar. E o primeiro deles é que ele é já bastante categórico desde o início que sim, a gente pode repreender as pessoas. E a grande questão que vai pegar nisso tudo aí é como a gente faz isso. Por que a gente faz isso? Qual é a finalidade e qual é a intenção por trás da nossa ação? Porque, afinal de contas, se estamos todos em jornada, nós temos que pensar que nós somos irmãos e podemos também sustentarmos uns aos outros. Isso pode ser de grande valia. Se a gente estiver em tropeço, ou se a gente estiver fazendo uma escolha errada, equivocada, ficaríamos ou deveríamos ficar muito felizes, satisfeitos por termos um coração sincero, amigo, ao nosso lado para nos abrir os olhos. Então, assim se a gente pensar nesse sentido, né? Então, qual é a intenção por trás daquela repreensão? Se for uma intenção pura e simples, por diminuir o outro, por tentar fazê-lo sentir-se pior ainda por aquilo que faz, aí a gente não precisa nem explicação para dizer que esse não é o caminho, porque foge completamente a tudo aquilo que Jesus ensinou para nós, ao caminho do amor, ao caminho da compaixão, do bem. Mas, se por outro lado, a intenção for sincera e verdadeira, de fazer aquele coração amigo, mudar rotas, redirecionar o seu caminho, entender que pode melhorar aqui ou acolá, aí já temos uma boa intenção, né? Uma intenção melhor, que já muda completamente a ação. Mas mais do que isso, o Espírito São Luís vai dar um direcionamento muito claro e importante. Ele diz assim: se o erro, o equívoco, diz respeito a apenas aquela pessoa que o comete, a gente tem uma questão. Se ele diz respeito a um grupo, a um coletivo, ou seja, alguém que tenha uma posição que tenha influência sobre outras pessoas, aí então a gente tem um dever até maior de fazer essa repreensão. E aqui a pergunta de Kardec é mais no sentido de que se ela deve ser feita em público, né, assim, abertamente. E aí o Espírito vai até confirmar nesse sentido, porque a gente precisa pensar no bem coletivo, no bem comum maior.
Então, por exemplo, se a gente tem um dirigente na casa espírita, num trabalho maior, que está fazendo alguma coisa que a gente entende que possa estar prejudicando uma coletividade maior, aí pode, né, ser uma boa ação, assim, né, um bom posicionamento, a gente entender que aquilo pode ser direcionado pensando no bem maior. E aí a gente tem um exemplo até interessante e muito forte sobre isso, um exemplo de Paulo, quando lá na igreja de Antioquia, recebeu a visita de Pedro a estar com eles por um tempo, ficou ali, Pedro estava trabalhando e tal, e numa determinada situação chegaram alguns companheiros da igreja de Jerusalém, igreja, né? Entendam, as primeiras comunidades que existiam ali logo depois da vinda de Jesus. E aí, quando chegam essas pessoas, Pedro, eles tinham visões um pouco diferentes sobre o caminho do cristianismo ali no início. Pedro muda um pouco a sua postura. E aí Paulo faz uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé. Num dia de reunião pública, ele vai na frente de todo mundo e chama a atenção de Pedro, bem claramente e categoricamente. Os outros que eram um pouco mais brandos já ficam todos assim, incomodados com aquilo, porque é muito difícil a gente chamar a atenção de alguém, sobretudo de alguém que é uma referência assim como Pedro, né? Pedro era e é para nós até hoje uma das referências daquele que conviveu com Jesus e que aprendeu com ele, que foi o legado ali do evangelho depois da partida de Jesus. Mas Paulo tem essa força de fazer isso. E mais do que isso, tem a postura de Pedro, que é a mais surpreendente, porque chamar atenção a gente às vezes até que é bom, né? Mas a postura de Pedro é a mais surpreendente para nós e educativa como exemplo. Na mesma hora, Pedro entende, cala e segue adiante, acolhe aquele chamado de atenção e não entra, né, em contenda, em debate com Paulo, muito pelo contrário, e diz a Paulo que seguisse adiante, então, com a explanação e com os trabalhos da noite, a coisa caminha, e aí os caminhos foram redirecionados, digamos assim, né? A postura de Pedro foi muito importante, porque se ele não sabe acolher direito ali, né, a repreensão, muito provavelmente causaria uma cisão, uma separação ali, que comprometeria não só aqueles que ali estavam e talvez até o prosseguimento aí do cristianismo no mundo. Mas aí a gente tem dois exemplos importantes, né, interessantes nessa situação que aconteceu. Uma é de Paulo, entendendo a gravidade do problema e a importância de trazer aquilo como público, e a segunda é a postura de Pedro, de receber aquela repreensão com o coração e entender e analisar aquilo, né, para mudar os caminhos que fossem necessários. Então, a gente tem o primeiro direcionamento para a gente entender qual é a finalidade da repreensão, o que a gente efetivamente quer com aquilo. Entendendo que é uma postura necessária, que precisa ser feito, que a gente pode agir com bem, né, com uma caridade em redirecionar os caminhos dos nossos irmãos, a gente vai pensar em como a gente faz isso. Porque esse é um outro direcionamento que São Luís nos traz. Brandura, mansuetude são ensinamentos de Jesus. Caridade, benevolência, paciência. Então, muitas vezes a gente pode até ter uma boa intenção, mas se a gente não souber colocá-la nas nossas palavras, a gente também consegue afastar apenas aquele que recebe. Então, a maneira como a gente fala também é muito importante, porque a gente precisa também se lembrar e se colocar no lugar daquele que recebe a reprimenda. Não é fácil a gente receber uma crítica. Ninguém gosta.
A gente sabe que a gente erra, mas ter alguém apontando o dedo para as nossas feridas não é uma coisa, digamos, agradável, né? E essa postura vai fazer muita diferença em como aquilo é recebido e qual vai ser o desfecho daquela situação, como aconteceu com Pedro, né? Se a gente tem uma maneira diferente das coisas acontecerem ali, o desfecho é completamente outro. E o que a gente quer, se a gente efetivamente tem uma finalidade, um propósito ali de bem, se a gente efetivamente quer o bem com aquela repreensão, a gente precisa então pensar nesse caminho de como a coisa é feita. Emmanuel tem uma mensagem interessante que ele vai dizer assim que se a gente for fazer, analisar assim, né, numa porcentagem das coisas, a gente deveria fazer uma repreensão de 1% das vezes. E, na verdade, a gente quer fazer isso o tempo inteiro, né? Pensar com calma, com critério, de é efetivamente o momento de fazer isso, é uma situação que realmente tem essa necessidade, porque senão a gente se vê fazendo isso o tempo todo, assim, né? E a maioria das vezes não tem um propósito muito nobre das coisas. Nós, ainda, como seres em jornada, imperfeitos, né, em caminhada, a maioria das vezes o que ainda fala muito alto é o nosso próprio ego, né? O egoísmo, que é a grande chaga, como os espíritos vão dizer para Kardec, é a grande chaga, né, o grande vício. Pelo egoísmo ainda muito grande, muitas vezes o que a gente ainda quer, quando a gente aponta os erros dos outros, é mostrar o quanto nós somos melhores, o quanto a gente faria diferente, o quanto, né? Ainda que a gente não fale isso com palavras, mas muitas vezes é o que vai no coração. E aí, por isso que Emmanuel dá essa... Deixa eu pegar aqui a referência para a gente, que é bem interessante. Essa é uma mensagem que ele traz na revista Reformador, de junho de 1953. E ele traz, inclusive, Jesus, né, como nosso apoio. E ele diz que Jesus é o grande médico e divino educador, porque a gente está pensando, então, se a gente tem um propósito na repreensão, é um propósito educativo, né, de transformação. E Jesus é o nosso divino educador. Ele sempre fez uma diferença clara entre o mal e a vítima, entre o pecado e o pecador. Então, sabendo diferenciar muito bem o erro da pessoa que comete o erro. Todos nós somos irmãos em caminhada e merecemos respeito uns aos outros, compaixão, mas o erro que cada um de nós comete, esse precisa ser sanado. Se pensarmos em termos de sociedade, isso é muito importante. A gente não pode nem repreender as coisas de forma muito rude a afastar o nosso irmão, mas a gente também não deve se omitir de todo o mal, deixando que ele tome conta, né? Porque senão a gente também está sendo conivente com algumas coisas que precisam ser direcionadas. Então, em termos de sociedade, imagina o que seria do mundo, né? Nós temos juízes, nós temos toda essa estrutura para ajudar a sociedade a caminhar e direcionar aqueles que ainda laboram contra o bem comum, né? A harmonia geral. Mas, nesse sentido, a gente precisa saber diferenciar, então, o erro daquele que comete o erro, porque esse é um irmão nosso, né? Então, como é que a gente vai chegar a esse coração? Porque se hoje ele está direcionado a cometer muitos equívocos, ele também é um filho de Deus, que chegará a um lugar de perfeição. E talvez esse seja o momento do influxo, de inverter a curva e o direcionamento das coisas, né? Então, Emmanuel continua. Ele diz que Jesus curava a moléstia sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela,
e reprova o erro, sem esquecer o amparo imprescindível aos que se faziam desviados, aos quais tratava por doentes da alma. Então ele diz: ajudemos 99 vezes e repreendamos uma vez, em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. Muitas vezes a advertência vai ser ainda mais efetiva quando ela chega em forma de auxílio, quando ela chega em forma do coração bondoso, amoroso, que sabe auxiliar e, quando necessário, mostrar os caminhos, né? Então, pensamos que a gente tendo esse propósito, né, esse objetivo claro de auxílio, de auxiliar, a gente pode falar com brandura, a gente pode entender a maneira como a gente direciona a nossa fala para chegar àquele coração, e a gente entende também que a gente muitas vezes pode pensar melhor sobre qual é o momento de fazer isso. E aí tem uma outra história bíblica, digamos assim, que nos ajuda a pensar sobre isso. E eu trouxe de uma fala, um capítulo do Humberto de Campos, onde ele retoma esse personagem, que é um personagem lá do Antigo Testamento, que é o Jonas. Jonas é aquele que é engolido pela baleia, 3 dias. E é uma história interessante porque ele recebe um chamado de Deus. Ele estava bem tranquilo lá na dele, e aí ele recebe esse chamado de Deus para que ele fosse até Nínive, repreender aquele povo e dizer que eles seriam destruídos em tantos dias, coisa assim. E aí ele fica meio com o pé atrás com aquilo, né? Ele acha que não deveria fazer, porque imagina se eu vou lá e aí não é isso, não acontece, não, eu não vou mexer com essas coisas. E ele fica na dele. Só que aí ele resolve fazer uma viagem e pega um navio de um lugar para outro. E quando ele está no navio, vem uma tormenta lá, um mau tempo, e ele entende que aquilo era a ira de Deus contra ele, porque ele não tinha feito. Isso tudo está lá no Antigo Testamento, é uma história simbólica, né, para a gente entender algumas coisas. Que ele não tinha aceitado o chamado de Deus, e aí por isso veio lá a tormenta. E ele fala isso para as pessoas que estavam lá no barco, e eles então prontamente resolvem o problema, pegam e jogam ele no mar. E aí é nessa que vem a história da baleia e tal, que ele fica 3 dias lá. Mas enfim, quando ele cai lá no mar e vem as tormentas, ele se arrepende e ele faz um combinado lá com Deus, ele fala que vai se redimir então e que ele vai lá cumprir o que ele deveria fazer. E assim ele faz. Ele vai até Nínive, faz a repreensão ao povo, e o que acontece é que o povo de Nínive acolhe e entende o que ele falou. E aí eles começam a fazer a transformação que deveria ser feita. Eles começam a mudar suas posturas, a sua caminhada, e aí quando chega o momento de que a cidade deveria ser destruída, ela não é. E Jonas fica meio entristecido com aquilo. Porque, poxa, eu vim aqui para falar que a cidade ia ser destruída e agora não foi, né? E aí Deus, simbolicamente, mais uma vez, dá uma lição para ele, né? Ele dá lá uma plantinha, uma semente de abóbora, se não me engano, e aí ele se afeiçoa àquilo, né? Começa a cuidar da plantinha, e aí Deus vem dizer para ele, tá vendo? Você se afeiçoou à planta e eu também aos meus, eu não quero que as pessoas padeçam. Tinha, sei lá, 100 e não sei quantas mil pessoas morando naquele lugar. Por quê? Qual é a finalidade da repreensão? Mais uma vez. Não é que a gente possa endireitar caminhos, tornar retas vossas veredas, né? É o chamado de João Batista desde o início. Então,
a gente está encaminhada, a gente ainda tropeça e a gente entorta aí os caminhos. E aí vem, de repente, uma repreensão para que esses caminhos possam ser retomados novamente. Então, se a finalidade é essa, por que é que a gente vai se entristecer, né, como no caso de Jonas lá, porque eles escolheram justamente o bom caminho? É para isso que serve. Então a gente vai aprender com Jonas como não fazer, né? Qual é a nossa postura? Se a gente está nesse lugar daquele que olha o equívoco alheio, a gente quer de verdade, de coração, que os nossos irmãos possam encontrar melhores caminhos. Mas aí me traz uma outra reflexão, que é quando a gente está do outro lado. Porque até agora a gente fala sobre repreender o outro. E isso a gente faz muitas vezes. A gente costuma pecar pelo excesso, por fazer da maneira equivocada, né? Da maneira mais rude, da maneira muito enfática e presente até demais. Talvez o grande aprendizado para todos nós seja o do como nós recebemos as repreensões que nos chegam pelo caminho. Porque elas virão. Elas virão. E a maioria das vezes, de novo, a nossa postura egoísta, assim, ela tende a acreditar que a gente está sempre certo. Que o outro não tem nada a mostrar para nós, que ele nunca tem razão. Né? E assim, eu acho que a gente precisa ser convidado também a pensar, diante das nossas fragilidades ainda, mesmo que a fala seja mal colocada, mesmo que a gente entenda que não tem completa veracidade naquilo que chega, abrir os nossos corações a analisar cada um desses questionamentos que nos chegam. Porque, ainda que no meio de um monte de coisas que às vezes nem sejam tão reais, podem existir questões a serem pensadas. Porque aqueles que nos olham de fora, sejam os nossos inimigos, sejam mesmo os nossos amigos, tentando nos alertar de determinadas coisas, eles podem ser esses instrumentos do alto para nos fazerem refletir sobre as nossas posturas, sobre os nossos posicionamentos, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações. A gente tem muito a burilar e a transformar em nós. Mas quanto nós estamos abertos a escutar isso, não que a gente vai acolher tudo, né? Mas escutar e analisar, refletir efetivamente nas nossas vidas se aquilo faz algum sentido. Se de repente, em alguma situação, pequena que seja, aquela repreensão não tenha valor, não seja um ensinamento do alto para a gente poder também endireitar os nossos caminhos. A gente tem muito a melhorar, a transformar. E Kardec já nos alertava sobre isso, sobretudo quando ele trabalha o aspecto da mediunidade. Porque ele fala sobre isso, né, sobre a análise das mensagens que chegam, né, entendendo que as mensagens vêm do alto e que elas precisam passar por análise. E aí, muitas vezes, o médium não está nem aberto a ter os seus textos analisados, que teoricamente nem são textos dele, né? São textos que vêm por mero intermédio ali. Os textos precisam ser analisados para a gente ver ali o que chega, se é condizente, se é de bem, se tem propostas valiosas, valorosas. E muitas vezes a gente não está aberto nem a esse tipo de análise, que é uma coisa que nem diz respeito a nós. Esse não é um julgamento da pessoa, né? É um julgamento apenas, uma análise da mensagem de um espírito terceiro que vem. Então, quanto nós estaremos abertos, então, a essa análise, esse
das nossas próprias posturas, das nossas escolhas mais efetivamente, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, né? Isso é também humildade. E é o primeiro patamar que Jesus aponta para nós lá nas bem-aventuranças, para que a gente possa seguir nessa jornada espiritual, né? O primeiro. Então, humildade, para a gente acolher assim, né? No sentido de receber aquilo e poder analisar. Então, que a gente possa ter essa consciência, porque se a gente já tem consciência para identificar o erro do outro, é porque a gente já sabe discernir. Olha que benção, não é? A gente já sabe discernir entre bem e mal, e se a gente já sabe discernir, a gente já pode auxiliar, e a gente já pode também se autoanalisar, né? Receber e acolher aquilo para fazer esse discernimento também em nós e nas nossas posturas. Que Jesus possa nos inspirar, que Deus possa nos envolver para que a gente caminhe entendendo os nossos tropeços, por onde a gente caminha e onde a gente pode melhorar sempre. Uma boa noite para todos.